Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Mais Saúde dessa terça-feira, que hoje traz temas importantes que devem ser discutidos e que estão na mente de muitas pessoas aí se programando para a virada do ano de 2015 para 2016. No programa de hoje nós vamos falar sobre saúde financeira. Você está se preparando, se organizando, planejando as suas contas para 2016? Fulgêncio Bom Tempo, que é palestrante e educador financeiro, estará aqui conosco e dará todas as dicas para que você se organize para esse próximo ano. Nós também vamos falar sobre saúde, educação para o corpo. Estará aqui conosco o Tarcísio Magalhães, que é educador físico, e vai dar a dica para que você comece o ano de 2016 se motivando e começando a mudança mesmo, que você sempre planeja, mas que nem sempre consegue colocar em prática. E para fechar nosso assunto de hoje, nosso bate-papo, estará aqui conosco o psicólogo Ezequias Caetano, que vai dar um motivo para vocês começarem a colocarem tudo isso que vocês estão planejando em prática. Colocar em prática mesmo, dar aquele pontapé inicial para que o ano 2016 seja perfeito e de acordo com aquilo que vocês planejou. Para começar o assunto, nós estamos recebendo aqui o Fulgêncio Bom Tempo, que é educador financeiro. Boa noite, Fulgêncio. Boa noite, Yandra. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. E vocês que querem fazer alguma pergunta, têm alguma dúvida, pode participar aqui conosco. Pelo telefone 3821-4488 ou pelo WhatsApp 999474515. Fulgêncio, para começar, todos os anos sempre vem aquela pergunta, né? Como que você vai se planejar para começar o ano de 2016 com a boa saúde financeira? Você recebe muito essa pergunta? Com certeza. Primeiramente, boa noite, pessoal de casa. E é um prazer estar aqui com vocês aqui nesse programa, passando algumas dicas sobre educação financeira, sobre planejamento. Essa questão do planejamento financeiro é uma dica que a gente sempre recebe, principalmente agora nessa virada de ano. Muitas pessoas querendo se planejar melhor, mudar os seus comportamentos durante o próximo ano. Então, realmente mudar a sua situação financeira. Isso é realmente muito positivo, porém, a gente tem que ter uma certa dedicação para conseguir manter esse planejamento ao longo de todo o ano. Não adianta nada a gente ter esse objetivo agora na virada do ano e simplesmente abandonar isso ao decorrer do ano vindouro. Para as pessoas de casa entenderem, esse tema é um tema que foge um pouco do nosso espaço aqui, o programa que é Mais Saúde, mas acarreta outros problemas justamente por causa dessa não condição de se planejar, né? Estresse, desorganização mesmo da sua rotina. E eu imagino que você perceba isso, de acordo aí com suas consultorias, com seus clientes, desses problemas de saúde que acontecem devido à falta de planejamento, né? Com certeza. A questão da educação financeira, a gente acaba afetando várias áreas da nossa vida. Seja a área realmente de saúde, mais estresse, perda de sono, problemas com dívidas. Então, acaba sim afetando a nossa saúde física mesmo, nossa saúde mental. E através de uma boa educação financeira, de um bom planejamento, a gente também consegue estar mais motivado, mais empenhado com os nossos objetivos e, no final do ano, realmente conseguir atingir os nossos objetivos. Para a gente entender, quando o pessoal procura você, como você também é palestrante, presta essas consultorias, por que eles procuram? O que motiva essa procura? Normalmente, para realmente proporcionar essa mudança, essa vontade de mudar a situação financeira, de sair de uma situação talvez de endividamento, ou talvez nem está tão endividado, mas realmente não consegue se planejar, não consegue tirar os planos do papel. Esse mês sobra dinheiro, mês que vem falta dinheiro, e assim vai levando durante todo o ano, e os planos acabam ficando apenas no papel. Então, as pessoas me buscam, as empresas me buscam para estar passando esse conteúdo para os colaboradores, fazendo através de consultoria também, não só palestra, e buscar realmente a conscientização, fazer esse planejamento. A primeira coisa que a gente deve fazer agora, virando o ano, é realmente pensar como foi o meu ano de 2015. Eu consegui realizar os meus objetivos, ficou muita coisa sem tirar do papel e refletir por que isso não aconteceu da maneira como a gente esperava.
Então, foi falta de disciplina, foi falta de planejamento mesmo, foi algum imprevisto que eu não estava realmente preparado para ele. Então, refletir o que a gente pode melhorar. E para ajudar a gente a ter esse foco, esse objetivo, realmente definir aquilo que a gente realmente deseja para o próximo ano. Então, definir os nossos sonhos, não só sonhos de conforto, que são sonhos para ser realizados mais próximo, talvez uma viagem de férias no final do ano que vem, mas também sonhos de liberdade, como a independência financeira, pensar na aposentadoria, que para muitos parece estar muito distante, mas não, a gente consegue começar a planejar isso desde cedo e estar mais preparado para quando essa data realmente chegar. E essa questão mesmo de se planejar, de programar, é muito importante, porque pesquisas recentes mostram que mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas. E nesse período fala-se muito em crise, né? Como que as pessoas podem conciliar e se planejar para que essa sombra da crise não cheguem até elas e que elas consigam se organizar? A crise, a gente sempre vai ter crise, seja uma crise mais política, mais financeira, mas a crise sempre vai surgir em determinada época e a gente acaba passando por essa crise também, depois vem uma época de bonança. Então, dentro dessa crise, realmente gera um desconforto, gera algumas mudanças que devem ser feitas e é onde a gente acaba parando para pensar, realmente meu dinheiro não está dando para tudo aquilo que eu desejava. Então, parar e ver onde que está errado. Como que a gente consegue ver isso? Através de um orçamento doméstico, através de anotar tudo que a gente ganha, tudo que a gente gasta, e poder, através disso, ver onde pode estar, talvez, um excesso, onde eu estou saindo, talvez, final de semana, de forma exagerada, posso diminuir um pouco, posso reduzir uma compra no supermercado, e várias coisas, economias pequenas que a gente faz durante o mês, reflete uma economia que a gente consegue proporcionar para passar por esse momento de crise, ter uma reserva financeira e, com essa reserva, estar realizando os nossos objetivos. Então, nesse momento de crise, a gente também tem momentos de oportunidades e quem está financeiramente mais saudável, tem uma reserva financeira, consegue aproveitar também essas oportunidades de uma forma muito mais tranquila. Em relação a essas oportunidades, como que as pessoas devem avaliar o que ela consegue arcar ali com possibilidade? Para que ela comece um novo negócio, ela tem que saber do que ela está lidando, ela tem que fazer um planejamento de mercado. Como que essa pessoa vai começar um novo negócio, aproveitar a crise e tornar ela uma oportunidade? Não só no negócio próprio, mas também com investimentos financeiros, como aplicar melhor o seu dinheiro. A gente tem que ter conhecimento. Eu digo que o melhor investimento que a gente faz é em conhecimento. Então, buscar um conhecimento que vai ajudar você a abrir a sua empresa ou a ter uma promoção dentro do seu emprego atual, dentro da empresa que você trabalha. E também conhecer melhor as alternativas de investimento que a gente tem. Então, hoje, com juros mais altos, quem tem um conhecimento um pouco melhor consegue aplicar melhor o dinheiro também e ter um retorno mais satisfatório no médio prazo. Então, a gente, através desse conhecimento na área financeira e na área pessoal, a gente consegue estar aproveitando melhor essas crises. De nada adianta aparecer uma oportunidade de um negócio próprio, uma oportunidade de investimento, se você não tem uma reserva financeira. Então, tudo começa nesse planejamento. Então, você se planejar para quando a oportunidade aparecer, você estar pronto para abraçar ela e aproveitar essa oportunidade. E o planejamento para muitas pessoas começa em janeiro de 2016, né? Vem muitas contas e resto de compras de Natal que você comprou em dezembro e deixou para pagar em janeiro, IPTU, IPVA, compra de material de escola, matrícula em escola. Como que as pessoas começam com o pé direito a ir se organizando nessas contas que realmente se acumulam no início do ano? Então, no início do ano, realmente a gente tem várias contas e nem sempre é fácil colocar todas elas em dia. A gente vem, talvez, de um ano mais complicado, não se planejou para essas despesas. Isso é um erro que é muito comum. A gente conhece essas despesas, todo ano tem IPVA, IPTU, material escolar, matrícula, e a gente acaba não se planejando para isso. Então,
se você não se planejou durante o ano de 2015 para essas despesas no início de 2016, é realmente talvez parcelar o IPVA, comprar o material escolar talvez mais antecipado, no início de janeiro você já consegue um preço um pouco melhor, talvez comprar um material escolar junto com mais 2, 3 amigos e fazer um volume maior para poder ter um poder de barganha. Então, são pequenas coisas que a gente consegue fazer de imediato para suprir essas despesas. Mas o ideal é começar já 2016, já pensando nessas despesas que vão se repetir em 2017. Então, é lembrar que elas existem e talvez deixar parte do 13º para suprir essas despesas ou fazer uma poupança mensal para ajudar a quitar essas despesas do início do ano. Então, o planejamento, você vai conseguir amenizar bastante esse impacto aí dessas despesas de início de ano. Tá certo, então, para que as pessoas então não fiquem muito estressadas, não arranquem os cabelos, não percam noites de sono, dá dica para o pessoal para que elas possam se organizar, se planejar e que possam ter o próximo ano aí muito mais próspero e com muito mais planejamento. Então, a principal dica que eu dou para você ir de casa para se planejar a ter um 2016 com uma condição financeira melhor, ter mais qualidade de vida, fruto dessa finança mais equilibrada, é realmente começar esse planejamento. Então, defina quais são os seus objetivos, o que você deseja fazer durante o ano de 2016 e também nos próximos anos, e já começa a fazer pequenas economias durante o mês para conseguir ter uma poupança um pouco melhor, e no final do ano você vai ver que essas pequenas coisas vão gerar uma economia muito significativa. Procure sempre uma dica chave que eu sempre dou, que eu considero a regra número 1 para ter uma saúde financeira melhor, é o que eu chamo de se pagar primeiro. Você pega o seu salário, imediatamente você já tira uma pequena parcela e destina para uma reserva financeira, para um investimento. Da mesma forma que você recebe seu salário e paga um supermercado, você pagar a realização do seu sonho, pagar o seu planejamento financeiro. Então, fazendo isso, você vai conseguir realmente chegar no final do ano com uma saúde financeira muito melhor do que você provavelmente terminou 2015. A gente poderia fazer uma lista assim, de passo a passo para que as pessoas tornem isso um exercício diário mesmo? Esse exercício diário, ele é possível se fazer através do orçamento doméstico. Então, a pessoa ter esse hábito de anotar realmente tudo que ela gasta, seja em um caderno, seja em aplicativo para celular, seja aplicativo, programa de computador, online. Então, hoje você tem uma variedade de ferramentas para te auxiliar nesse orçamento. E com isso você consegue realmente monitorar quanto que você está gastando em cada área da sua vida, com habitação, com transporte, com lazer, e realmente equilibrar isso. Não, você está com um problema financeiro, não cortar todo o lazer. Então, mas talvez reduzi-lo um pouco, porque de nada adianta você elimina todo o lazer, você vai se estressar e não vai conseguir realizar aquele objetivo. Então, realmente é buscar esse equilíbrio. É ter um pouco lazer, talvez um pouco menor, ou buscando alternativas mais econômicas. Prioridades, né? Eleger prioridades. E assim você vai conseguir ter um pouco de lazer, ter um planejamento e ter mais qualidade de vida. Então, a hora que você consegue ter essa economia, esse hábito de poupar, você consegue passar a realizar os seus sonhos, e na medida que você vai realizando o primeiro, vai tendo esse gosto de se planejar, de ter essa poupança, você vai realizando cada vez mais objetivos, mais sonhos, e isso vai se tornando uma coisa simplesmente normal, um hábito que você tem no seu dia a dia. Você tocou aí no ponto-chave, planejamento, saúde financeira para uma maior qualidade de vida. Com certeza. Tá certo, a gente conversou então com o Fulgêncio Bontempo, que é palestrante e educador financeiro. Fulgêncio, deixa seus contatos aqui para o pessoal, quem quiser te procurar, ter mais essas dicas mais aprofundadas, você também presta consultoria para empresas, deixa o contato aí pro pessoal para que eles possam te procurar. Então, quem quiser mais conteúdo sobre educação financeira, sobre planejamento, investimento, pode acessar o meu site, que é www.bomtempofp.com, FP de Finanças Pessoais,
E quem quiser levar esse conteúdo, levar a educação financeira também para dentro da empresa, para os colaboradores, e com esse conteúdo ter colaboradores também mais motivados, mais engajados, pode entrar em contato comigo por telefone, pelo 34 99142 3702, e a gente pode estar vendo aí a questão de uma palestra para dentro da empresa. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. É só um pequeno aperitivo, né, para um ponto de partida para que você comece a se organizar para o próximo ano, comece a se educar financeiramente e também se educar no seu dia a dia para que tudo isso que a gente deu como dica aqui aconteça, possa se tornar realidade. Obrigada pela sua participação. Conto com você outras vezes aqui conosco. Eu que agradeço. É isso aí, gente. E daqui a pouquinho nós vamos falar muito mais, dar muito mais dicas de saúde. E no próximo bloco, nós vamos estar recebendo aqui o Tarcísio Humberto Magalhães, que é educador físico, e vai dar dicas para que você comece o ano de 2016 também queimando aquela gordurinha que não está te fazendo bem, mas que você sempre se planeja e não consegue colocar em prática. É daqui a pouco. Voltamos com mais um bloco aqui do programa Mais Saúde e o assunto aqui está rendendo, né? Pessoal fazendo pergunta, participando conosco, e você de casa também pode participar através do telefone 3821-4488 e também pelo WhatsApp 999474515. Hoje no programa nós ainda vamos falar sobre atividade física e também com o psicólogo Ezequias Caetano, que vai dar todas as dicas para que você coloque aquilo que você estipulou como meta em prática. Como que você vai se planejar para que isso aconteça? E nesse bloco aqui conosco, o Tarcísio Humberto Magalhães, que é educador físico, e vem dar dicas para a gente para começar mesmo aquela atividade, aquele pontapé inicial, né, Tarcísio? É isso aí. Boa noite. Boa noite. E, assim, é o pontapé mesmo. Nós conversando aqui em off, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para começar o ano, né, querendo diminuir o seu peso. A gente não fala nem perder peso, porque fica aquela coisa, quem perde sempre vai achar, né? Mas diminuir o seu peso, diminuir o percentual de gordura, que às vezes é mais importante do que o peso, é exatamente começar. Sair de casa, levantar do sofá, no domingo, ao invés de ficar no sofá depois do almoço, né, que é tão gostoso, sai de casa, vai passear, começa passeando, né? E durante a semana ter um condicionamento na sua agenda, né? Um comportamento, aquele horário é para a minha atividade física, né? É para o meu eu. Igual o nosso amigo falou no bloco passado, né? De pegar e se pagar, né? É você pegar e ter também o seu tempo para você mesmo, né? Esse é o meu tempo. Justamente, no primeiro bloco nós conversamos aqui com o Fulgêncio Bom Tempo, que é educador financeiro, e nós abordamos justamente essa questão da saúde financeira. E a gente sabe que o estresse do dia a dia, a correria, o estresse da sua falta de educação financeira, isso vai se acumulando, as pessoas, por um motivo ou por outro, por causa da questão mesmo da organização, deixam de se comprometer com a sua própria saúde e às vezes começam a comer mais, ficam mais inibidas para esse tipo de situação e nem sempre conseguem se organizar. Para aquelas pessoas que sempre prometem, vai virar o ano 2016 agora, o novo ano chegando, próximo ano minha meta é me organizar financeiramente e emagrecer. Mas o ano passa, o tempo vai passando, nem sempre consegue se organizar. Qual que é a primeira dica para que essa pessoa coloque aquilo que ela está estipulando como meta em prática? Começar. Tem que começar de algum ponto, Tem né? que começar de algum ponto. Então, você pode, né, procurar uma academia, né, onde tenha profissionais de educação física. Você pode procurar, se você não quiser academia, começar com atividades aeróbicas, né, de baixo impacto, uma caminhada primeiro, se estiver tudo bem, né? É lógico que tem pessoas que não vão conseguir ter essa disposição, e aí sim vai entrar o fator procurar às vezes um médico para poder ver o que essa pessoa pode fazer ou não,
mas a princípio é você começar, né? Mas Seja por na que que é tão academia, seja difícil? fora dela. Por que que é tão difícil começar? Então, esse começar, às vezes, vem mesmo do psicológico, né? O nosso amigo deve falar no próximo bloco a respeito disso. É timidez, né? Exatamente por você falar, eu quero emagrecer, né? Então a pessoa às vezes está gordinha e ela fala assim, na academia tal eu não vou porque lá só tem saradão, né? Você vai Só tem as chegar lá, vai saradonas. destoar do ambiente. Não vou ficar legal lá. Então já começa pela parte do psicológico, da timidez. É um fator assim que a gente vê muito acontecer. Mas não é isso. Todo mundo que chegou lá está sempre procurando a boa forma. Ou na questão da saúde, ou na questão da estética. E se você não quiser lá, comece então. Procure um profissional de educação física, né? E comece então a fazer uma atividade regular fora da academia, para depois então você procurar uma academia. Porque a academia também é importante. Às vezes a gente está lá na lagoa, por exemplo, ou numa avenida, fazendo uma caminhada, uma corrida com algum aluno, e vê pessoas correndo de forma inapropriada, fazendo atividade física, às vezes com roupas pesadas, né? Sem fazer a ingestão de líquidos para poder se hidratar. E isso, com o tempo, pode não ser tão legal. A orientação de um profissional que está habituado com a área, que entende, é sempre importante também, né? Sim, muito importante. Em todas as áreas, né? E assim, na atividade física, a gente preconiza essa questão da saúde, né? A gente está mexendo com a coisa que é muito importante para você, para o próximo, né? Para todo mundo. Você estando bem da sua saúde, você não é só importante para você mesma, né? Você tem um círculo em volta, né? Que precisa de você. É um filho, é um pai, é uma mãe, é um esposo, né? Então isso é importante não só para você, né? Mas para os que estão à sua volta. E falando sobre ciclo, né, de família, de pessoas que estão em volta, amigos, geralmente a família é aquilo que a mãe e o pai estão comendo, o filho está comendo. Então, a família unida, engorda unida, mas também tem como emagrecer unida, né? Tem. Um pode puxar o outro e levantar essa autoestima do outro. Tem. É difícil. A resposta que a gente tem, às vezes, de alguns alunos, a dificuldade é exatamente sobre isso. Eu estou focado para esse período, para esse ano, para este mês, mas o meu marido, o meu filho não está. Ele come chocolate na minha frente, ele pede para mim poder fazer aquele bolo que ele adora, mas eu também gosto, mas eu não posso comer. Né? Tem que então, ver assim, o outro comer. Tem que ter uma participação, tem que ter uma afinidade de todas as partes. Não adianta você estar fazendo dieta, fazendo atividade física, se o seu companheiro, o seu colega também não está. Não adianta você querer que o seu filho hoje é um foco muito grande na parte infantil. Na academia onde eu atendo, tem lá a ginástica Kid, né? São as crianças fazendo atividade física. Então, assim, não adianta você querer que seu filho vá emagrecer, vá perder peso, vai diminuir seu peso, né? Sua massa corporal, se você não ajudar. Ele não pode comer isso. Então, você também faça por onde. Então, não coma na frente dele, né? Ajude ele a se comportar, né? Nessa parte da comida. Tá certo. Então, quer dizer então que eu me planejei, comecei, tô começando a sentir o resultado. Como que eu vou manter o foco agora para que eu chegue naquilo que eu quero? Né? Quando chega essa parte, às vezes fica mais fácil. Quando a pessoa ela cumpre um objetivo, automaticamente a gente impõe outros a serem cumpridos. E vira uma guerra. Né? Vira uma guerra. Eu sou muito, entre aspas, duro com os meus alunos, e é exatamente por causa disso. Porque
termina um, começa outro. E isso vira um estímulo, um círculo, né, que empolga a própria pessoa que depende daquele exercício para aquilo. Nossa, se eu fizer, eu tenho certeza que eu vou chegar, porque eu cheguei até aqui, né, com esse período que eu tive, a atividade física, que eu comecei, eu não estava assim, a gente mostra foto, compara. Tá? Então, é muito bom, é muito gostoso, tá? Quando você vê as situações. O estímulo é importante. É muito importante. Tá? E aí, você conseguiu atingir aquele objetivo, tá focado, como que você faz para que isso se torne também um atrativo, para justamente isso a gente falar no estímulo, que ele não afete somente a sua questão estética, mas também a questão da autoestima, da alegria, liberação de hormônio, né? Você estava falando para a gente agora mesmo. Como que faz? Então, procurar novas opções, novos caminhos, às vezes é importante. Tem outros profissionais que podem ajudar nessa situação. Nós fazemos boas parcerias com nutricionistas, com médicos, nutrólogos, endócrinos, que têm uma capacidade boa para poder estar definindo isso aí junto com a pessoa também. Inclusive até o psicólogo mesmo, né? De conseguir falar para aquela pessoa, mostrar para aquela pessoa que ela já está pronta para um outro objetivo, né? Isso mesmo, né? Acho que é interessante mesmo a gente deixar claro que nunca deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Aquela história que você vai começar a segunda, começa na próxima segunda e vai indo semana, vai entrando semana, nunca começa. O pessoal agora exagerou na ceia de Natal, exagerou na ceia de Réveillon e é importante dar o primeiro passo para que toda essa comilança toda seja queimada, né? Isso. Eu sempre falo que a segunda é o pior dia que tem para se começar. Por que tem que ser segunda? Começa na quinta-feira, na sexta-feira. É um dia mais animado, um dia né? animado. Você já está perto do final de semana, né? Só tem 2 dias para se cumprir ali na atividade física, na academia, se for o caso. Né? Se você começa na segunda, você faz segunda, terça, quarta, quinta. Nossa, tem estudo ainda, né? Ainda faltam mais 2 dias para acabar a semana. Não, começa no final da semana, né? Quinta, sexta, logo já vem um final de semana, já passa para a semana seguinte, é isso. Tá certo. Para quem está em casa e se empolgou, quer participar, quer acompanhar, quer dar o primeiro passo, como que as pessoas podem te encontrar? Então, o meu telefone para contato é o 988387899 ou nas academias onde eu atendo, né? Eu fico a maior parte do tempo na Academia Lúcia Queiroz. Isso aí, boa dica para que vocês deem o primeiro passo e coloquem isso como meta e consigam cumprir. Obrigada pela sua participação, Tarcísio. Obrigado a você pelo convite. Aguardo você em próximas vezes. Pode deixar. Tá certo, então. Muito obrigada, então, pela sua participação. A gente volta daqui a pouco com muito mais informação. A gente vai receber nos próximos blocos o Ezequias Caetano, que é psicólogo, e vai trazer dicas para que tudo isso que nós falamos agora não deixe de ser apenas metas, mas que se torne realidade também. Como que você vai conseguir dar esse primeiro passo? Questão do estímulo, ele vai dar dicas pra gente daqui a pouco. Vocês podem participar conosco pelo telefone e pelo WhatsApp. A gente volta daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, mas antes da gente passar para o próximo assunto, nós vamos trazer um recado rapidinho da Flávia Faria do Colchão Oriental J2000. Boa noite a você, telespectador do programa Mais Saúde, o Colchão Oriental J2000 novamente aqui no programa para falar para vocês sobre os benefícios desse colchão que é maravilhoso e traz qualidade de vida. Gente, o Colchão Oriental J2000, ele tem em sua composição os fios de carbono e eles servem para quê? Durante o dia e até a noite também, a gente tem situações de estresse, a gente vai acumulando
cansaço, o nervosismo, o estresse e às vezes até mesmo o contato com a luz fluorescente, com o computador, com o celular, vai acumulando a eletricidade estática. Essa eletricidade é ruim para o nosso organismo, porque ela faz a gente dormir cansada, acordar cansada e não temos então uma noite de sono tranquila, quando a gente dorme, por exemplo, num colchão comum. Então, o colchão oriental J2000 com os fios de carbono, ele vai reduzindo essa eletricidade estática enquanto a gente dorme. Isso não é legal? Enquanto você dorme, o colchão oriental J2000 trabalha por você, descansando o seu corpo, tirando o seu estresse, tirando essa eletricidade estática que acumula no nosso corpo durante o dia. Então você já acorda tranquilo, já descansado. Então ligue para o 0800 943 2000, peça uma visita sem compromisso para você conhecer melhor esse produto que vai ajudar na sua qualidade de vida. E tem promoção. Você comprando o colchão oriental J2000, você ganha uma linda cama box. Obrigada pelo recado, Flávia. E semana que vem ela traz muito mais dicas do colchão oriental J2000. Agora comigo, boa noite, o Ezequias Caetano, que é psicólogo, vai trazer muitas dicas para nós aqui hoje, né? Boa noite, Ayandra. Boa noite, pessoal de casa. Um prazer estar aqui para participar com vocês. Ezequias, você acompanhou o nosso programa hoje e no primeiro bloco nós falamos sobre saúde financeira e na segunda parte do programa nós falamos sobre metas de exercício mesmo que você sempre estipula para emagrecer, para se sentir melhor com o seu corpo, mas são dois temas dos principais, além de vários outros, que aquilo sim, a gente sempre promete, sempre coloca como meta na virada de ano principalmente, mas que nem sempre as pessoas conseguem colocar em prática. É verdade? Exatamente. Acontece muito, Ayandra, de quando eu estabeleço uma meta, eu estou em uma condição que favorece a criação de metas. Fim do ano, todo mundo criando metas, todo mundo falando de planejamento para o ano seguinte, mas quando eu entro no decorrer do ano, eu estou em outro tipo de condição, outro tipo de situação, onde as prioridades mudam, onde o que eu vejo? A criança, o meu filho precisando ir para a escola, alguma coisa precisando comprar para casa, um trabalho novo surgindo. Como muda a situação, como mudam ali as condições em que eu estou, acaba mudando também a minha forma de pensar e principalmente as minhas prioridades para o momento. Então, a questão de você conseguir cumprir esse planejamento é uma questão de quando você tiver em uma condição de definir o planejamento, você já começar a ter atitudes para que ao longo do ano isso aconteça. O Fulgêncio falou, por exemplo, de planejar para juntar dinheiro todo mês. Se eu estou me sentindo motivado a fazer isso agora, ao invés de esperar todo mês para separar o meu dinheiro, é muito mais fácil eu conseguir se eu já programar uma transferência automática para a poupança. Agora, porque já no início do mês, quando cai o salário, o dinheiro já vai. Então, se lá na frente eu estiver pouco motivado a fazer isso, a chance de eu voltar atrás é menor. Por quê? Porque a condição para que aquilo aconteça já foi criada no momento em que eu estava motivado. E essa questão da motivação, daqueles planejamentos que a gente faz, das metas que nós estipulamos, ele parte muito mais de uma cobrança externa ou uma cobrança de nós mesmos? Acho que junta as duas coisas, até porque a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de avaliar nossas prioridades passa muito pelo social, pelo grupo social onde eu estou. Por exemplo, se eu estou em um grupo social onde a perda de peso é pouco valorizada, eu posso até ter algum incômodo com isso em um ou outro momento. Mas é bem difícil que isso se torne uma prioridade para mim. Se eu estou em um grupo social onde a perda de peso é valorizada, onde eu tenho outras pessoas que estão tentando perder peso, que consideram importante perder peso, seja por que motivo for, é mais fácil que isso se torne uma prioridade para mim. Então, junta aí as duas coisas, a questão pessoal e a questão social também. De forma que, por exemplo, se eu cresci em uma família que valoriza o planejamento financeiro, é muito provável que no futuro, mesmo distante dessa família, eu continue a valorizar. Então, você teve uma história de aprendizagem do pessoal através do social. E quando essas cobranças acontecem, a gente percebe ali que devemos mudar alguma situação, é fácil cumprir com aquilo que você está se programando, com essas cobranças? Ou é muito mais fácil quando vem de alguma forma natural? Quando a cobrança é externa, principalmente quando eu não tenho hábito, quando eu não cresci em uma cultura familiar que valoriza, que tenha me ensinado isso, e a gente está falando até da questão da importância dos pais ensinarem a criança desde cedo, né, a ter planejamento, a ter disciplina. Quando vem a cobrança e eu cresci nesse grupo que não valoriza, que não ensina isso, é muito provável que essa cobrança me gere mais incômodo, mais dificuldade do que resultados.
Por quê? Porque é muito comum, inclusive, a cobrança vir de uma forma um pouco agressiva, um pouco desrespeitosa. Isso não significa, Ayandra, que as pessoas que estão convivendo hoje, o marido, um amigo, a esposa, não devem dar dicas, não devem cobrar. Mas fazer isso de uma forma bastante educada, mais no sentido de estimular do que de criticar a condição atual. Eu reclamo para você, por exemplo, nossa, não estou conseguindo juntar dinheiro. Ao invés de virar para você e falar de você virar para mim e falar o seguinte, é porque você não se planeja, é porque você não faz por onde. É muito mais fácil, muito mais efetivo, pensando em resultados, você me dizer mais ou menos o seguinte, vamos pensar numa solução. Será que se você utilizar uma tabela, se você utilizar um aplicativo para celular, isso não vai ajudar você conseguir juntar esse dinheiro? Então, tem muita forma de cobrar também. E como que a gente, no dia a dia, no estresse, na correria, a gente consegue também estar do outro lado e motivar a pessoa e não apenas cobrar? É importante, quando eu for motivar, eu validar, eu reconhecer o esforço do outro. Por exemplo, se eu tenho um irmão, um amigo, que está passando uma dificuldade financeira, eu posso dar a dica, mas é importante eu tentar reconhecer que que o incômodo dele realmente é verdadeiro. Por mais que ele cometa erros, por mais que ele faça coisas que coloquem ele na direção oposta do que ele quer, ele está sofrendo. Essa pessoa que quer mudar, ela está sofrendo. Ela está com dívidas atrasadas, está passando dificuldade em casa, está tendo brigas familiares por causa da dificuldade financeira. Como que eu vou validar? Expressões empáticas mesmo. Nossa, realmente está difícil para você, né? Eu estou vendo que isso está te incomodando muito, mas vamos procurar uma tabela, vamos procurar um educador financeiro, vamos procurar um educador físico. É importante conter aí, quando eu estiver conversando com a pessoa, esses dois elementos, a validação e a sugestão de mudança. E aquela situação em que você se vê ali no dia a dia, cansado, estressado, como que você pode, de repente, um despertar, não é isso que eu quero mais para minha vida, quero mudar realmente para aquilo que eu queria ser, mas que não estou conseguindo. Como até já foi comentado, aproveitar esse momento para dar o primeiro passo. O momento em que aparece o incômodo pela situação em que você está atualmente é o melhor momento para dar esse primeiro passo. É importante, pensando em termos de manutenção, que esse primeiro passo ele tenha efeitos no futuro. Como o exemplo que eu dei agora há pouco, programar uma transferência automática da renda, do salário, pagar a mensalidade da academia já no início do mês, combinar com um amigo para ir na academia. Quando você deixa marcado com uma pessoa para ir com você, é muito mais difícil você desistir, até porque essa pessoa vai te estimular, vai te chamar para ir. A própria caminhada, a própria ida na academia vão se tornar mais interessantes, você vai ter uma pessoa para conversar sobre aquilo, para se divertir com ela. Quando eu vou numa academia, quando a pessoa vai numa academia, é muito comum, como foi comentado pelo Tarcísio, ela ficar tímida com aquela situação, ela ficar incomodada com aquela situação. Até se enturmar, fazer amigos. Exatamente, né? Até se enturmar, fazer amigos, e não só pela questão estética também. Por exemplo, eu estou ali custando levantar o peso, custando levantar ali os 25 quilos de um peso. Mas eu vejo um cara do meu lado levantando 100 quilos. Vejo outro cara do meu lado levantando 75. Vejo um instrutor todo empolgado, todo animado, com quem está fazendo tudo direitinho, e é muito comum. Raramente passa por mim, ou quando me dá uma orientação, dá bem devagar. Como ele falou, todo mundo passa por isso no começo. Tudo tem um começo. Exatamente. Né? E é muito mais fácil eu conseguir passar se eu tenho uma pessoa que está comigo e que compartilha comigo aquela dificuldade. E justamente a respeito disso é que a gente trouxe mesmo esses assuntos, que são assuntos que sempre geram interesse das pessoas, que sempre querem mudar, querem justamente ter um novo passo para que aquilo aconteça. É um assunto que nós vamos render muito mais, mas nós vamos render daqui a pouco, na última parte do programa Mais Saúde. A gente volta dando essas dicas finais aí para que você comece e continue, que não apenas comece. É daqui a pouco. Estamos de volta com a última parte agora do programa Mais Saúde, que hoje está trazendo dicas para você, para que você não deixe apenas de prometer, mas também que coloque aquilo em prática, principalmente agora no momento de virada de ano, onde a gente se planeja, se organiza,
mas temos que colocar em prática, né, Ezequias? Exatamente. E a gente estava dando dicas agora mesmo de como começar, como colocar aquilo e tornar aquele projeto um foco. Mas você tocou no ponto interessante, que é a questão da desmotivação. Depois que você está motivado, já começou, iniciou, acontece algum problema durante aquele percurso ali que tira o seu foco. Como que eu vou fazer para que eu continue naquele foco? Isso, para muita gente, essa é a parte mais difícil, conseguir continuar no foco. Se você já começa tendo aqueles passos que têm efeito a longo prazo, como os mencionados, de já pagar a academia, se programar para ter a transferência direta, fica mais fácil. Mas outro ponto é o seguinte, às vezes eu fico esperando ter vontade de começar, ter vontade de ir na academia, ter vontade de fazer um investimento. Eu não tenho controle sobre essa vontade. Eu não tenho como fazer com que eu, de imediato, sinta a vontade de fazer atividade física, de começar a dieta, de me programar para viagem. São emoções, eu não tenho como controlar elas. Mas eu tenho controle da minha atitude diante dessa emoção. Então, em muitos casos, o que resta? Qual a única alternativa que você tem? Ter uma atitude contrária, oposta à sua emoção. Eu estou com preguiça, eu estou desanimado de começar ou de continuar, de fazer. Mas eu vou fazer. Então, se eu não tiver atitude oposta à emoção, a chance de conseguir manter uma mudança é muito pequena. Porque é essa atitude que vai permitir que você entre em contato com os resultados dessa mudança. Como foi mencionado pelo Tarcísio, pelo Fulgêncio, esses resultados vêm muito a longo prazo, a médio e longo prazo, eles não são imediatos. Então, se eu for esperar, e esses resultados eles motivam a gente, eles fazem com que a gente se sinta mais motivado. Então, se eu for esperar que essa motivação apareça logo no começo, eu vou desistir. Porque quando surge esse problema, se surge o sono, por exemplo, o resultado de dormir é imediato, o meu sono vai passar. O resultado de ir na academia, mesmo com sono, é a médio e longo prazo. Daí a importância de ter a atitude contrária à emoção. Outro elemento importante é estabelecer metas a curto prazo, metas pequenas. A gente até estava comentando que algumas pessoas já começam querendo perder 3, 4 quilos no mês, por exemplo. Começam querendo economizar R$500 por mês. É muito difícil. Já se eu defino uma meta de, por exemplo, 500 gramas, 700, 1 quilo por mês, se eu estabeleço uma meta ainda mais a curto prazo, 250 gramas por semana, 100 gramas por semana, a chance de eu conseguir me sentir motivado por estar atingindo uma meta a curto prazo é maior. Porque como eu defini resultados menores e a curto prazo, eu tenho contato com esses resultados mais rápido. Então, esses 2 pontos, esses 3 pontos, na verdade, eu considero eles essenciais para que eu consiga me manter na mudança. Nós falamos muito da questão física mesmo, corporal, estética, e da questão palpável, que seria aquele bem que você quer comprar, aquela casa que você quer comprar, aquele sonho que você quer realizar, uma viagem, justamente com essa economia. Mas tem a questão também psico, que é Exatamente. A questão emocional, a questão do retorno que você tem, de te deixar alegre, de te deixar feliz, de te deixar... Justamente para aquele convívio familiar, aquele convívio com amigos também se torne melhor, né? Exatamente. Um ponto interessante é que, falando de atividade física novamente, a prática da atividade física é uma das melhores e mais eficientes estratégias de autorregulação emocional que existem. Uma pessoa que está praticando atividade física, além dela ficar menos sensível à variação emocional, as variações que ela tem são menos intensas. Claro que você vai ter variações entre pessoas diferentes, mas se você pega uma pessoa que não pratica e compara a sensibilidade e a intensidade da variação dela depois de 6 meses praticando, por exemplo, é outra pessoa. Então, é um fator que preventivo, para uma série de problemas psicológicos, para uma série de fatores de queda de qualidade de vida. Pensando no aspecto financeiro, queira ou não, vocês até comentaram que o financeiro foge um pouco do escopo mais saúde, mas na prática não foge. Por quê? Se eu estou numa situação financeira ruim, a quantidade de coisas das quais eu vou me privar é muito grande. Coisas que me fariam bem, coisas que me trariam bem-estar. Um amigo chama para sair, eu não posso porque eu estou apertado. Eu quero conquistar um sonho, eu não posso porque eu estou apertado. Tem uma conta para pagar, está atrasada, está acumulando juros, está acumulando multa, vai gerando estresse, vai gerando desgaste. Tira o sono, arranca os cabelos. Gera briga. Inclusive, um dos principais fatores de briga entre casais é financeiro.
O financeiro leva muitos casais a se separarem. Mesmo aqueles que se amam. Exatamente, mesmo aqueles que se amam. Porque os fatores de estresse vão aumentando muito. Vai aumentando a privação de situações de qualidade de vida prazerosas, vai aumentando a cobrança de um para o outro. Um começa a culpar o outro pela situação. E assim vai se desgastando a relação. E para que isso não se torne um desgaste, que pelo contrário se torne uma coisa boa. Hoje eu não vou para academia porque eu estou com sono, estou cansado. Mas a partir do momento que você começa a fazer atividade física, a sua disposição é outra, Exatamente. sua motivação é outra. Para que isso não se torne um pesadelo para você, o importante é começar então. Exatamente, começar e manter, né? Muita gente tem a dificuldade de começar, mas a maioria me parece que tem a dificuldade de manter. Porque quando eu começo e não mantenho, até entra outro fator. Entra uma desmotivação para que volte a começar no futuro. Por quê? Porque eu olho para trás, para um histórico de desistências, para um histórico de fracassos e penso, não vou conseguir. Você começa a pensar que é incapaz, que ele não tem capacidade para realizar aquilo que você tentou fazer, tentou cumprir e não conseguiu. E muitas pessoas, ao pensarem nisso, chutam o pau da barraca. Já que eu não dou conta mesmo, vamos quebrar tudo, né? Vamos comer mais. Vamos dormir mais. Vamos gastar com o que estiver na minha frente. Vamos, sei lá, passar o dia dormindo. Então, quando vem essa sensação de fracasso, essa autoimagem de eu sou incapaz, aí que a coisa complica mesmo. E nesse momento, o psicólogo é muito importante, Exato. né? É importante... Assim como o convívio familiar, pessoas Exato. que estimulem. É importante olhar para que essa autodescrição de eu sou incapaz, ela não é uma causa da desistência, ela é um efeito do histórico de fracassos que a pessoa tem. Se chega nesse ponto, é muito raro, é muito difícil alguém que consegue sair dele sem uma assistência psicológica, às vezes médica, dependendo da intensidade da alteração emocional que tiver. Se tiver desenvolvido uma depressão, um transtorno de estresse, vai ser necessário ali o acompanhamento profissional para que a pessoa consiga se recuperar. E como a gente disse lá no início do terceiro bloco, justamente essa cobrança que a gente vive hoje de um país, de um mundo que tem muita questão que você vê na rede social, a fulana de tal tem um blog, ela posta lá que ela tá caminhando, tá correndo, tá com o corpo sarado, eu quero ficar igual ela, o padrão de beleza é aquele, o padrão de vida social é aquele, e nem sempre a gente consegue manter da mesma forma que o outro, né? Exatamente, até porque a gente não tem acesso ao histórico do outro para saber qual que foi a história de aprendizagem dela para que ela conseguisse estar naquela situação. E outro fator importante é que para colocar uma foto, um relato numa rede social é muito fácil. Como eu tenho uma disponibilidade de tempo maior, como a única referência que quem lê tem é o que está escrito, dá para eu manipular com muita facilidade aquilo que está ali. E pensando até em referências mesmo, você falando do blog, eu me lembrei de uma blogueira de saúde que gerou a maior polêmica há pouco tempo agora, que havia se comprometido a feito combinado com uma amiga, dessa amiga publicar na internet foto dela nua, se ela não conseguisse perder peso. Então, o que eu estou tomando como referência, né? O que as pessoas estão usando para definir qual é o parâmetro, qual é o padrão de normalidade, qual é o padrão de qualidade de vida e de estética. Então, não pode se render então às pressões. Tem que começar por você mesmo, aquilo que você quer para você, para sua família, para o seu amigo. E nesse sentido, o apoio ali da família, do namorado, da esposa, do marido é muito importante São também, muito né? importantes, extremamente importantes. Quando a pessoa tem esse apoio, a dificuldade dela para conseguir se manter em uma meta é muito menor. Lembrando que esse apoio não é a crítica, não é a cobrança desrespeitosa, é um apoio de incentivo, um apoio de estar junto. E quando a gente pensa em não se render à cobrança, é importante enfatizar o seguinte: não tem como não me incomodar, a pessoa não sentir incômodo, não ficar com vergonha, não ficar com raiva, não ficar triste com alguém cobrando. Isso é impossível controlar, acontece. O que dá para eu ter controle é o que eu vou fazer diante dessa crítica, diante dessa cobrança e diante do incômodo que eu estou tendo. Isso é o que eu posso decidir. Se uma pessoa está criticando a sua situação financeira, por exemplo, que seja por ironias, seja por piadinhas, isso vai gerar incômodo. Mas o que eu posso fazer diante disso? Eu posso desenvolver habilidades para responder a essa crítica. Geralmente o humor é a melhor saída, não é fácil, mas dá para aprender.
ou eu posso tomar aquilo ali como uma dica de que eu preciso mudar. Aí eu tenho que desenvolver as habilidades para começar a mudar e para manter a mudança. O que passa muito naquilo que a gente já comentou hoje. E levando mais para essa questão da virada de ano, de propostas e metas, nunca é hora para começar. Nunca é tempo perdido para começar. Não é porque a gente está agora no Réveillon que a gente está querendo essa mudança, está propondo essa mudança, mas a qualquer momento você não está satisfeito com aquilo, quer mudar de vida, quer mudar seus hábitos, comece. Exatamente. E o interessante é que os deslizes são comuns. Não existe 8 ou 80. Uma hora ou outra você vai deslizar. Mas eu gosto de olhar para esses deslizes como uma oportunidade de aprendizagem. O que aconteceu que a pessoa cometeu esse deslize no último fim de semana? O que eu posso fazer se uma situação parecida acontecer de novo? Porque geralmente não são muito diferentes as situações que favorecem o deslize. Como a vida de uma pessoa segue ali uma certa rotina, segue uma certa continuidade no tipo de coisas as quais ela experiencia, é muito útil ela conseguir olhar para os deslizes e aprender com eles. E se perguntar mesmo, na próxima vez, o que eu posso fazer diferente para que isso não aconteça? E quando chegar essa próxima vez, ter a atitude contrária à emoção. Se eu comi demais num churrasco, por exemplo, não adianta eu querer esperar que eu não sinta vontade de comer demais no próximo churrasco. Eu vou sentir. Mas para mim é mais fácil não ir nesse churrasco ou ir e, apesar da vontade de comer, não comer, o que é muito difícil. Vou dizer que 8 de cada 10 pessoas não conseguem depois que já estão ali. Para a gente finalizar, então, vamos dar aquela dica para o pessoal que quer começar, então, vai aproveitar final de ano. A gente pode deslizar na ceia de Réveillon, né? Poder pode, mas assim... O Tarcísio deixa, Tarcísio? Pode, então pode. Mas depois, só um pouquinho? Então vamos deslizar um pouquinho, então, mas vamos começar. Vamos dar aquela dica para as pessoas começarem, estabelecer metas e conseguir cumpri-las até o final. Isso. No estabelecimento de metas, é importante seguir alguns parâmetros, algumas dicas. Primeiro, é estabelecer metas a curto prazo. Eu acho isso extremamente importante, porque, como foi comentado, quando eu estabeleço uma meta a curto prazo, eu tenho contato com o resultado de cumprir essa meta mais rápido. Isso contribui para que eu me motive. A segunda dica que dá para deixar é estabelecer metas pequenas também, porque uma meta pequena é muito mais fácil de atingir do que uma meta grande. Exemplo de meta pequena, eu vou começar transferindo R$100 para minha poupança. Quando eu já estiver conseguindo transferir isso com mais tranquilidade, eu passo para 150. É importante frisar essa questão é até o terceiro ponto, não esperar a motivação ou a vontade virem na hora de cumprir, porque elas não vão vir na hora que você quer que venha. Elas não vão, você não pode depender delas para cumprir a meta, você tem que depender da sua atitude ali na hora. Então a terceira dica é a atitude contrária à emoção. Atitude baseadas na meta a médio e longo prazo, porque só assim eu vou conseguir manter. A quarta dica é se manter sempre em contato com aquelas metas. Escrever na agenda, na porta da geladeira, em um lugar que você vê com a maior frequência possível. A quinta dica é ter atitudes logo de início que tenham efeito no médio e no longo prazo. Se eu quero entrar na academia, por exemplo, já pagar 6 meses de entrada. Algumas academias até já têm isso. Já fecham um pacote de 6 meses, de 1 ano. Isso ajuda muito para que as pessoas se mantenham. Não garante. Paguei, agora eu tenho que ir, né? Exato. Mas pensando no emagrecimento, ou quem não vai para a academia em fazer caminhada, se usar a agenda, por exemplo, já arriscar ali todo dia, no começo do dia ou no final do dia, para não agendar nada, o que eu vou fazer naquele horário? Caminhar. Eleger prioridades. Eleger prioridades. Se exatamente. cuidar acima de tudo. Exatamente. Porque os resultados disso vêm a médio e longo prazo, mas a atitude tem que ser agora. Tem que ser no momento imediato. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, Ezequias. Um enorme prazer, eu que agradeço a oportunidade. Sempre bom estar aqui com vocês. Estou à disposição. Queria agradecer também a participação dos nossos colaboradores que trouxeram dicas muito importantes para a gente aqui hoje. No primeiro bloco, o Fulgêncio Bom Tempo, que falou sobre educação financeira, saúde financeira, que é aquilo que a gente quer para todos os anos, né? E também o Tarcísio Humberto Magalhães, que trouxe dicas para você se manter bem, com saúde e equilíbrio para o próximo ano. E queria agradecer também a Enigma, que é quem me veste hoje, que fica na Rua General Osório, 207, no centro da cidade. O telefone de lá é
3955. E também a Floricultura Apolo, que hoje trouxe esse arranjo artificial de orquídea lindo que enfeitou aqui o nosso estúdio, que fica aqui na Major Gotti, bem próximo ao Banco do Brasil. E o telefone de lá é 3822-2200. Muito obrigada também pela sua parceria, que acompanhou conosco hoje o programa. Trouxemos dicas que a gente espera que vocês possam aproveitar e fazer seu ano de 2016 muito melhor do que foi esse ano. A todos vocês, o meu abraço, meu beijo carinhoso e um feliz 2016 com muitas realizações e prosperidade. Obrigada pela companhia. Até o ano que vem.